Bem-vindos e bem-vindas ao nosso minicurso de desenvolvimento de jogos utilizando JavaScript. Eu sou Douglas Matheus e essa é a nossa terceira aula do minicurso. Hoje a gente vai começar a criar a animação dos objetos em cena que a gente criou na aula passada. Vamos embora? Bom, na aula anterior a gente aprendeu a como colocar objetos em cena. No caso, a gente aprendeu a colocar retângulos em cena como os dois retângulos que a gente está vendo. Eu alterei um pouquinho o código da aula anterior, porque a gente vai fazer algumas coisas com esses retângulos. Basicamente, o que eu vou ensinar nessa aula é como animar objetos. E para a gente entender e fazer, a gente primeiro precisa entender como que é feita a animação. Por exemplo, olha para a minha mão. Minha mão está se movendo. Mas vocês não estão vendo a minha mão se mover. Vocês estão vendo fotos que são mostradas em determinados intervalos de tempo para confundir o nosso olho, a nossa mente, e passar a percepção de movimento. Mas a gente não está vendo realmente o movimento. O que a gente está vendo é uma foto da minha mão aqui, em um outro instante, aqui, 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 aqui. E essa sequência de fotos é feita de tal forma que quando elas são mostradas rapidamente, a gente tem a sensação de movimento. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar esse retângulo rosa e vai movimentar ele para a direita. Para isso, o que a gente vai fazer? Ele vai se movimentar continuamente para a direita? Não, ele não vai. O que vai acontecer é que a gente vai mexer na coordenada x dele para que em determinados instantes ele esteja aqui, depois ele esteja mais um pouquinho para a direita, mais um pouquinho para a direita, mais um pouquinho para a direita, de tal forma que vai dar a sensação de movimento. Então, vamos ilustrar o que a gente vai fazer. Note que ele aqui está, o eixo x dele, a coordenada x dele é 0. Então, se eu vou colocar 100 e dou play, ele se moveu para a direita, mas ele se moveu continuamente? Não. A gente tinha uma foto dele no x igual a 0 e agora a gente tem uma foto dele no x igual a 100. Se eu mover para o x igual a 200, e aí ele se moveu de novo. O que a gente vai fazer é essa movimentação ficar suave, tá? Para isso, muitos de vocês já devem conhecer o conceito de variável. Vou explicar rapidinho para quem ainda nunca teve esse contato com variável. Então, o que é uma variável? Pelo próprio nome diz, né, é algo que varia. Então, imagina que esse 200 aqui, imagina o seguinte, para eu alterar a posição x desse retângulo, eu preciso vir aqui nesse código e alterar esse número. 250. Dei play, alterei. Mas e se eu pudesse armazenar esse número em algum lugar para eu não ter que vir nessa linha de código? E aí é onde a gente vai entrar no conceito de variável. Então, vamos colocar uma variável aqui. Vocês já vão entender que eu vou colocar x, vou chamar de x do retângulo vermelho. Tá? Vai ser igual a 250. E aqui, em vez de deixar 250, eu vou colocar x do retângulo vermelho. Vou dar play e olha o que acontece. Mesma coisa. O que está acontecendo aqui? Eu estou armazenando esse 250, o valor de 250, nessa variável que eu chamei de x rect_v, que significa x do retângulo vermelho. Né? O nome eu criei com essa semântica. Então, eu pus, imagina, eu estou com a minha variável aqui, a minha variável, né, ela é um espaço da memória que eu vou armazenar coisas e vou variar. Então, eu peguei o 250, eu coloquei nesse espaço da memória, tá? E aqui nessa linha de código que eu estou desenhando retângulo, eu estou falando, olha, para a coordenada x você vai pegar o valor que está nessa variável x rect_v. Então,
que essa função vai fazer? Ela vai pegar esse valor que está nessa variável para colocar como coordenada x. Né? Então, se x rect tiver 250, ela vai pegar o valor 250 e vai colocar nesse retângulo a coordenada x igual a 250. Se eu altero para 200 e dou play, olha o que acontece. Certo? O que aconteceu? Eu armazenei o 200 na minha variável e a função ela foi lá e pegou, né, o valor que está armazenado nessa variável e transformou na coordenada x do retângulo. Isso facilita muitas coisas, porque imagina que você quer 10, 20 retângulos que vão ter a mesma coordenada x. Então, por exemplo, vamos copiar e colar isso aqui 3 vezes. Dessa forma, o que vai acontecer? Vamos alterar a coordenada y, um 250 e outro 350. Vamos dar play e olha o que acontece. Se eu quero alterar o x desses 3 retângulos, eu só preciso alterar o valor dessa variável aqui. Vamos colocar em 250, vou dar play, alterou os 3. Se eu não trabalho com variável, o que vai acontecer? Eu vou ter que vir aqui em cada linha e alterar o valor na coordenada x que eu quero. Então, usar a variável é uma boa prática, né, de programação. Na verdade, você não consegue você consegue fazer de uma forma muito trabalhosa se você não usar variável, mas hoje em dia a gente só trabalha com variáveis, porque facilita muito. Principalmente agora que a gente quer animar. Deixa eu excluir esses 2 retângulos. E vou fazer o seguinte. Eu quero que o meu retângulo ele vá para a direita. Se eu quero que ele vá para a direita, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar o valor da coordenada x dele. Então, se ele estava no 100 e eu quero que ele vá para a direita, então eu tenho que ter 100 mais alguma coisa. Certo? E agora a gente tem que lembrar o seguinte. Lembra quando eu falei da função draw? A função draw ela funciona num loop infinito. Então, toda vez que ela rodar, então ela rodou uma vez, vai rodar de novo, ela vai desenhar esse retângulo de novo. Então, se ela roda uma vez, ela desenha um retângulo. Roda outra vez, desenha um retângulo. Para eu movimentar esse retângulo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar essa coordenada x cada vez que ela vai desenhar um retângulo. Tá? Então, vamos lá na função setup. Eu vou colocar essa linha de código, eu vou declarar essa variável aqui dentro. Tá? Eu vou iniciar com 0. Vou dar play. Ou seja, o retângulo está aqui no x igual a 0. Está colado no nosso canvas. O que eu vou fazer? Eu vou falar que x rect v é igual a x rect v mais 50 pixels. O que isso vai fazer? Ele vai entrar aqui, vai desenhar a primeira vez no x igual a 50, porque olha, lembra da hierarquia do código, ele está aqui em cima. Então eu estou somando 50 antes de desenhar. Então, se meu x rect v inicia em 0, ele entra na função draw, soma 50, certo? E vai desenhar, então, esse retângulo rosa no x igual a 50. No outro loop, o que ele vai fazer? Meu x rect v vai ser igual a 50, que ele calculou no loop anterior. E aí ele vai calcular mais 50, então vai ser igual a 100. Nessa iteração do draw, então, eu vou desenhar o retângulo no x igual a 100. Na próxima, ele vai desenhar no x igual a 50, na outra no x igual a 200 e assim por diante. Então, vamos dar um play para a gente ver isso? Viu? Ele passou rapidinho. Por quê? Porque está muito rápido, né? Então, o que a gente vai fazer vai ser diminuir essa soma que a gente está fazendo. Então, vamos colocar mais 10. Vamos ver o que acontece? Ficou melhor para ver, né? E olha,
a gente não está fazendo um movimento contínuo, né? O retângulo ele não está passando por todos os pixels. Ele começa aqui 0, 10, 20, 30, 40, 50, mas a gente tem a sensação de que ele está se movimentando. Então é assim que a gente trabalha a animação, tá? Bom, se eu coloco igual a 5, ele vai ficar mais devagar. A gente vê até melhor. Se coloca igual a 1, vamos testar. Ele está bem devagar, né? É interessante a gente ver isso porque tem duas formas para a gente deixar o objeto mais devagar ou mais rápido. Uma forma é o que a gente está vendo aqui, que é atualizar, é alterar esse acréscimo que a gente está fazendo. Então, se eu quero mais rápido, eu venho e ponho um 10 aqui e agora o retângulo está bem mais rápido. Outra forma de fazer é configurar o frame rate do nosso jogo. O que é isso? Deixa eu colocar um aqui. Vou deixar o retângulo passando. O que ele está fazendo? A cada iteração do draw, ele está desenhando o retângulo numa coordenada x diferente. Então, se ele está desenhando no 10, no 11, no 12, no 13, no 14, no 15. Só que ele faz isso numa sequência, num intervalo de tempo determinado. Vocês já devem ter ouvido falar o famoso frame rate, ou quadros por segundo, ou FPS. Né? Um FPS, um frame rate de 30, um FPS de 30, o que significa? Que eu estou desenhando 30 quadros por segundo. Então, ele está fazendo essa animação, ele está desenhando em 1 segundo 30 vezes. Então, por exemplo, se eu começo no 10, aí ele vai desenhar um 11, 12, 13, até o 40 em 1 segundo. Se eu desenho mais rápido, se eu faço mais quadros por segundo, o que vai acontecer? Ele vai desenhar mais vezes por um determinado segundo e vai dar a sensação de que o meu retângulo está mais rápido. Então vamos testar isso? Vamos colocar o comando aqui. Frame rate 30. 30, se eu não me engano, é o padrão. Acho que é 60. Se a gente coloca 60, olha o que vai acontecer com o retângulo. Um pouco mais rápido. Se a gente coloca 120, vamos exagerar um pouco. Tá vendo? Se a gente coloca 10, olha como que ele fica devagar. Dá até para ver ele tremer um pouquinho. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar 1 frame por segundo. E aí a gente vai ver no 10 em 10, ó. É isso que está acontecendo. Só que a gente configura isso de uma forma que fica suave, que dá a impressão de que ele está se movimentando. Mas o que a gente está fazendo é isso, desenhando o retângulo em determinadas coordenadas do x. Tá? Qual que é a diferença entre mexer nesse acréscimo e mexer nesse frame rate? A diferença é que quando eu mexo nesse acréscimo, eu estou mexendo na variável que vai impactar no retângulo vermelho. Ou nos retângulos que eu utilizar essa variável. Né? Se eu tiver mais retângulos que utilizam essa variável, eles vão ser impactados. Mas o que eu quero dizer aqui no nosso exemplo é que se eu alterar isso aqui para 100, ele vai alterar só a velocidade desse retângulo. Quando eu altero o frame rate, eu estou configurando o frame rate no meu jogo para todos os objetos. Ele vai desenhar tudo numa taxa, né, numa taxa de quadros por segundo que eu colocar. Então, eu não vou alterar, eu não vou deixar só o retângulo vermelho mais devagar, eu vou deixar tudo mais devagar. Então, a gente tem que saber muito bem configurar isso, se a gente quer um frame rate mais alto de 60 fps, aí a gente tem que atualizar os nossos objetos, né, para seguir esse frame rate. Se a gente quer alterar um objeto só, então a gente vem e altera na velocidade
só desse objeto, tá? Essa é a diferença. Então vamos voltar aqui para o frame de 30 por segundo e olha o que acontece, certo? Então é basicamente isso que eu queria falar sobre animação. Vamos animar um retângulo preto também. Então vamos colocar x_rect p igual a 10, tá? E aí, nesse x aqui, a gente vai colocar esse x_rect p. E olha que interessante. Vou dar play. Por que ele não está se movendo? Porque a gente não está alterando o valor da variável. Então a gente iniciou o retângulo x_rect_p, né, a variável x_rect_p em 10, no pixel 10. A gente está desenhando esse retângulo no pixel igual a 10. E quando o draw vai fazer o loop de novo, a gente não está alterando o valor do x_rect_p. Então ele vai desenhar sempre no mesmo lugar. Então a gente vai vir aqui e alterar esse valor. x_rect_p mais 20. Vamos deixar ele mais rápido. E olha o que vai acontecer. Só que eles estão muito mais rápidos. Eles estão muito rápidos. Vamos colocar 1 e 2, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer para animar os objetos, né? Então, seja um retângulo, um círculo, um quadrado, uma elipse, uma linha. Se a gente colocar uma imagem, por exemplo, e a gente quer fazer, por exemplo, uma nuvem se mover, então a gente vai colocar a imagem, né, a gente vai ver nas aulas que vem como que coloca imagem na tela, mas se eu quero colocar uma nuvem, por exemplo, aqui, e quero que ela se mova, então eu vou colocar a nuvem, vou desenhar essa nuvem, e vou alterar a coordenada x dela de forma que vai dar a sensação que ela está se movimentando. Então, é isso sobre animação. Mas você só mostrou como que movimenta para a direita. Tudo bem. Como que eu vou movimentar para a esquerda? Lembra, se eu estou indo para a direita, eu estou aumentando o x. Se eu quero ir para a esquerda, eu tenho que diminuir o x. Então, vamos começar aqui no 200. Ou seja, ele vai começar... Não, 200 está pouco. Vamos colocar no 500. Então, ele vai começar aqui. Só que em vez de somar, eu vou subtrair o valor. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou subtraindo x de modo que quanto menor o x, mais para a esquerda. Então, ele caminha para a esquerda. Mas e se eu quero colocar ele para cima? Vamos criar uma outra variável aqui, que vai ser y do retângulo preto, que vai ser igual a 0. Tá? E aí, tá vendo porque variável é importante? A gente vai colocar y no retângulo P aqui. E agora ele está lá. Y igual a 0, né? Ele está chapado ali no topo do nosso canvas. Só que agora eu quero que ele se mova para baixo também. Para mover para baixo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o y. Lembra das coordenadas do canvas, né? No y, ele cresce para baixo. Então, se eu quero que ele vá para baixo, eu vou aumentar o y. Então, o y do retângulo P, eu vou fazer uma forma mais simples de programar, que eu vou colocar mais igual a 2. O que é isso? É exatamente o que está escrito nas outras linhas. Vai ser o y do retângulo é igual a y do retângulo mais 2. É só uma forma mais enxuta de escrever. Vamos dar play. E aí agora ele está indo na diagonal, porque ele está movendo para a esquerda e para baixo. Se a gente comenta esse pedacinho de código, né, ele vai se movimentar só para baixo. Tá? Então é dessa forma que a gente anima. E quando eu quero dizer animar, não é só colocar uma cena e fazer uma animação. Quando a gente está controlando um personagem,
Então, se ele move para a esquerda, move para a direita, se ele pula, ele tem que movimentar para cima. Quando ele pula, por exemplo, eu tenho que diminuir o y dele até uma determinada hora, e depois ele tem que começar a cair, então eu tenho que aumentar o y dele. Então é dessa forma que a gente vai animando as coisas no nosso jogo, tá? Então a lição de hoje é essa. Coloquei, né, os retângulos aqui, então vocês podem brincar de colocar ele para a esquerda, para a direita, aumentar velocidade, diminuir velocidade. Fiquem à vontade para brincar disso. Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Tchau!